17 de agosto de 2021, Carna Live no ar. Hoje eu vim assim bem primavera, pessoal, porque eu tô muito maravilhada com os nossos convidados de hoje. Hoje nós temos a participação super especial na Carna Live da Fena Samba, com o Cachito e o Moa. E na verdade, mais especial ainda é que essa semana nós vamos fazer uma programação inteira dedicada justamente ao patrimônio histórico e cultural. E a gente acredita nessa perspectiva do carnaval enquanto patrimônio. Oi, pessoal. Oi, Moa. Isso, vamos chegar. Que legal, gente. Muita gente boa presente. Oi, Moa. Oi, tudo bem? Você tá de cabeça para baixo, sim. Tem como a gente colocar o celular para cima? De camiseta da Fena Samba, que eu já vi. Muito boa noite, pessoal. Oi, Cachito. Deixa eu tentar convidar o Cachito aqui na nossa live. Convidar, chegar junto. Como estamos, Moa? Nas batalhas, alegria astral. Estamos aqui na luta. Maravilha. Pessoal que vai entrando, muito boa noite. Estamos começando mais uma Carna Live, dessa vez super especial, sobre patrimônio histórico e cultural. Cachito vai chegando. Moacir de Oliveira, nosso querido Moa, grande carnavalesco aqui do Distrito Federal. Para quem não conhece o Moa, ele foi presidente da ARUC durante quantos anos, Moa? Foram 5 mandatos, não consecutivos, né? Mas 5 mandatos. Consecutivos só 2, né? O que dá 10 anos, se eu for contar tudo. Uau! E agora a ARUC está com uma campanha, né? Vamos falar com o pessoal aí que já está chegando, que é Deixa a ARUC Sambar. É uma campanha super especial, gente. Cachito, você tá aí? Tá escutando a gente? Tô aqui. Vocês me ouvem? Tudo bem? Eu não consigo, a gente consegue te escutar, mas eu não tô conseguindo te ver. Eu acho que eu tô vendo vocês, mas acho que eu vou sair e entro de novo. Tá bom. Carnaval, carnavalesca. Oi, Will. Oi, Jimmy. Salve Fena Samba. Hoje a gente vai fazer essa Carna Live, ela é interestadual, né, Mo? Mo é paulistano. De São Paulo. E o Cachito também, né, Moa? Da Vai Vai. Sim, o Cachito também. Paulistano. Além de tudo, eu e ele somos corintianos. Ah! O Cachito é um dos fundadores da Camisa 12, que é uma das torcidas organizadas do Corinthians, que tem também um bloco, que depois virou uma escola de samba. E, além disso, os dois somos Vai, orgulho da Saracura, uma das escolas de samba mais tradicionais de São Paulo, né, Cachito? Sim! A grande campeã, o orgulho. O Cachito é de uma família, se não me engano, né, Cachito, de fundadores do Vai. O Vai é uma das escolas mais antigas, acho que se não é a mais antiga, não, né, Cachito? Mas é uma das mais antigas e é a maior campeã do Carnaval de São Paulo. Uau! Eu diria que o Vai é a gremiação, né? Porque São Paulo, as escolas de samba começaram como cordões, né? Então, o Vai começou como cordão, de 28 para 30, e depois virou escola de samba nos anos 70. Então, entre escola de samba e cordão, o Vai é a mais antiga em funcionamento. Como escola de samba é a Lava Pés, no centro da cidade, que é a escola mais antiga. Boa noite.
Boa noite, já Júlio. chegou contando história, já chegou falando, né, da verdade. Ó, o Gilson também tá dando boa noite para vocês. Oi, amigos. Oi, Gilson, beleza aí? Vamos todo mundo chegando. Tava falando aqui que é uma emoção estar fazendo essa Carna Live, abrindo essa semana, que é justamente sobre o patrimônio histórico e cultural, com essa ponte para São Paulo, né? Porque São Paulo tem uma história incrível de carnaval. E mais ainda, né, Cachito, assim, conseguiu fazer com que as escolas de samba, né, se mantivessem vivas e agora tem um carnaval tão forte quanto o do Rio de Janeiro, né, as escolas de samba daí. E a gente tem muito a aprender e trocar, né? E eu queria saber um pouco de vocês também agora sobre a Fena Samba. Conta para quem está assistindo a gente a história da Fena Samba. Eu já tive com vocês numa das feiras, né? A gente da Carnavalesca participou, mas a gente tem mais curiosidade ainda também sobre como surgiu a Fena Samba, como funciona hoje em dia. Para quem está nos assistindo, o Cachito é presidente da Fena Samba e Moa é o secretário-geral, né? Então, passa a palavra aí para vocês. Vai lá, presidente. Por favor, Moa. Você como nosso decano... Decano você quer dizer velho, né? Não, quero dizer experiente e quero dizer você como nossa referência. Não, bom, a Fena Samba, ela é uma ideia que começou a ser germinada há muitos anos atrás, na primeira audiência pública sobre carnaval que foi realizada aqui na Câmara dos Deputados. Eu não me lembro exatamente a data, Cachito, mas foi uma audiência pública. Dia 15 de junho de 2013. 2013, né? Foi a primeira audiência pública, com a presença de várias lideranças, o presidente da Liesa, enfim. E a partir dessa audiência pública que a gente deu início a uma articulação nacional, né? Que foi sendo amadurecida em outros encontros, principalmente durante 2 ou 3 carnavalhas, né? Que é uma feira de negócios e de debates sobre carnaval, né? E a gente foi amadurecendo a necessidade de se criar uma entidade de representação nacional, né? Isso foi com muito cuidado, havia no começo algumas resistências e tal, até que há 4 anos atrás, na Carnavalha, nós fundamos a Fena Samba, né? Que hoje já está no seu 4º ano, né? Nós estamos iniciando agora o 2º mandato, e eu não tenho os números precisos na cabeça, mas hoje nós estamos organizados em todos os estados da federação, né? São 80 e poucas ligas filiadas, né? Que representam conjuntamente mais de 800 entidades carnavalescas, né? Ao contrário das ligas, a Fena Samba é uma entidade de representação nacional, né? Ela não é uma entidade que organiza desfiles, né? É uma entidade de representação nacional. E o seu papel é um papel mais institucional, né? A gente faz todo ano um congresso anual, o Cachito tem feito várias lives aí durante a pandemia, hoje inclusive é uma delas, né, Cachito? A Ponte Aérea, a gente faz alguns eventos, né? Mas o nosso papel é mais institucional, é de articular junto aos poderes públicos, ao governo federal, que agora com esse governo fica praticamente impossível, né? A Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores, para tentar estabelecer políticas públicas em defesa do carnaval e da cultura popular e das escolas de samba. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma grande vitória, que foi a aprovação na Comissão de Educação do Senado de um projeto de lei da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que reconhece o desfile das escolas de samba como uma manifestação cultural e tal, né? Isso é muito importante. Eu também vejo que a Fena Samba, eu comparo, por exemplo, eu sou conselheiro da ABI, né, que é a Associação Brasileira de Imprensa. A Fena Samba é uma espécie de ABI, uma espécie de OAB, né, é uma entidade de representação nacional
e com a direção firme aí como companheiro Cachito, tem sempre se manifestado em cima das questões importantes. Hoje, por exemplo, nós soltamos uma nota oficial repudiando aquela manipulação ontem grosseira e grotesca que a jornalista Vera Magalhães fez no programa Roda Viva ao Martinho da Vila, né? Fazendo uma pergunta, o que ele achava da presença das milícias nas escolas de samba. Uma pergunta primeiro desrespeitosa com o Martinho da Vila, que não tem nada a ver com isso, né? Como nós dissemos na nota, né, Cachito? Seria a mesma coisa que perguntar para o Messi o que ele acha do dinheiro que pagou a contratação dele ser do fundo do Catar, que é uma monarquia autoritária, ditatorial e tal, né? Então, primeiro desrespeitosa com o Martinho e depois totalmente preconceituosa com a escola de samba, né? Aquela visão de que as escolas de samba, como outras manifestações das periferias, são anti-marginais e tal, o que não é absolutamente verdadeiro. Então é isso, esse é o papel da FENASAMBA e eu acho que a gente tem cumprido ele muito bem. Maravilha. Toca a bola aí, Cachito. É muito importante a gente registrar, né, assim, a necessidade de criação de políticas públicas a favor do carnaval, né? E é fundamental esse trabalho, eu estou muito satisfeita de saber que ele existe. Imagino que todas as pessoas que tenham apreço pela cultura brasileira também, né? E lembrando sempre, né, pessoal, que o carnaval vai muito além do Brasil, né? Eu já estava pensando, sabe, gente, a moda do carnaval, das escolas de samba principalmente, aquela moda, ela inspira os carnavais do mundo todo, né? Você vê, a gente estava fazendo uma notícia sobre o Japão, porque o Japão tem um carnaval com 153 escolas de samba. E aí a gente estava fazendo uma matéria sobre isso, né? Porque o Japão estava sediando a pandemia. Oi, pessoal, queria dar boa noite para todo mundo que está chegando, né? O Ciro, o Jorge. O Ciro Ju e Moa, ele é da direção da Associação dos Diretores de Harmonia do Estado do Rio de Janeiro, né? A SODESERG, que é uma entidade importantíssima que lida com aqueles que fazem o samba acontecer. São os diretores de harmonia, são as pessoas que organizam o samba. E o Ciro é um dos dirigentes. Toda arrepiada, um abraço para o Ciro. Porque essas pessoas... E para o presidente Alexandre Dutra. Essas pessoas são verdadeiras, né, estrelas, assim, são as pessoas realmente que iluminam a vida de muita gente, né, pessoal? O carnaval movimenta milhões de pessoas nas ruas do mundo todo, né? A gente movimenta bilhões na economia só do nosso país. E o Moa relatou uma situação aqui que é uma situação muito cotidiana, né? Que é uma associação do carnaval com crime, ou com sujeira, ou com violência, né? E então, o nosso trabalho é justamente comunicar a verdade, né? Comunicar o que é realmente o carnaval. E por mais que a gente tente, a gente sabe que é um desafio, porque o carnaval, ele transcende, né? Mas transcende pela beleza, transcende pelo afeto, pelo amor, pela luz, né? Pelo que há de bom, pela saúde, pela vida. Então, é um prazer a gente estar aqui. Quem está chegando já está rolando, depois vai ficar gravada, gente, aqui no nosso IGTV, também no nosso canal do YouTube. E eu espero que seja o primeiro papo de muitos, porque a gente precisa estar sempre fazendo isso. O Moa lembrou que o Cachito está fazendo live direto, gente. Ele está marcado aí no nosso perfil, né, nas publicações. O Moa também está sempre na ativa, o que é impressionante. Assim, hoje eu estava, sabe, paquerando ele, falando, pô, Moa, cara, não dá pra te acompanhar, não. Você tá sempre aí, é audiência pública, né? Quando você vê, ele já tá lançando todas as pautas que eu pergunto para ele, ele imediatamente responde. Então, a gente tem que se abraçar nesse momento, se fortalecer e passar por todos os desafios, todo mundo junto, né, gente? Não dá pra gente ficar preso, né, a esse contexto dessa forma. E aí, eu queria saber de vocês, assim, um pouco... Agora, o Cachito acabou de falar sobre... os mestres da harmonia, né, do samba, o samba de roda, o frevo, o maracatu, eles são patrimônio, né? Hoje eu até vi um post também da
queridíssima Bela Gil, e ela estava falando também dos modos, né, de preparar comida, como o acarajé, o queijo, e alguns modos de se fazer comida também são patrimônio. Então a gente convida todo mundo também a conhecer, né, o que já está salvaguardado enquanto patrimônio. E eu queria saber de vocês como é esse processo de registro do carnaval enquanto patrimônio. Porque aqui no Distrito Federal, lembrando, o Moa é daqui do DF, gente, e foi presidente durante muitos anos da escola de samba mais antiga aqui da capital federal, que é a ARUC, e a ARUC é registrada como patrimônio do DF. E o meu querido amigo Caxito, mais novo, meu melhor amigo, e o Caxito estava falando aqui também, né, assim, da Vai Vai, que existe desde a década de 70, mas já era cordão, né, antes. E também o Carnaval de São Paulo é considerado patrimônio, não é isso, gente? Eu queria muito escutar vocês sobre esse processo. Antes do Caxito falar, eu queria aproveitar o seu gancho e falar sobre essa situação que a gente vive aqui em Brasília, né? Especificamente no caso da ARUC. Eu participei ontem de uma audiência pública na Câmara Distrital, remota, né? Convocada pela deputada Arlete Sampaio, exatamente para tratar dessa questão do patrimônio cultural, né? No nosso caso, imaterial, né? Eu acho que esse é um debate que está sendo travado há vários anos em todo o país, principalmente nos fóruns de patrimônio. Eu sou, inclusive, membro do CONDEFAT, né, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico aqui do DF. Né? Eu acho que é muito importante a gente insistir numa coisa. Não basta, é claro que o registro de uma entidade, de uma manifestação como patrimônio cultural, material ou imaterial, é muito importante, né? Mas isso não pode servir como apenas como um carimbo, né? Que o poder público faz aquele registro, te dá lá um diplominha e pronto, e você fica ao Deus dará, né? Eu acho que cada vez mais se discute nos fóruns específicos do patrimônio a necessidade do estabelecimento de políticas de salvaguarda para esses bens registrados, né? Porque, por exemplo, no caso da ARUC, nós temos há 11 anos o registro de patrimônio cultural e material. Isso nos permitiu ter o termo de cessão da área que a gente ocupa. Só que pronto, quer dizer, esse termo de cessão, inclusive, ele pode se transformar numa faca de dois gumes. Porque quando você vai ao Estado pedir algum apoio, ele tira, não, mas essa área que você é uma entidade privada. Não, eu não sou uma entidade privada, eu sou uma entidade sem fins lucrativos que ocupa uma área pública. Então, cabe sim ao Estado me ajudar a manter esse patrimônio, né? É o mesmo caso aqui em Brasília, do boi do seu Teodoro, né, da Viaçaca de Planaltina, de outros bens que têm o registro. Então, não adianta nada dar um carimbo de patrimônio se você não cria políticas de salvaguarda para permitir com que essa entidade ou essa manifestação sobreviva. Maravilha. Presidente, desculpa aí. Excelente. Não, perfeito. Não, perfeito a sua colocação. Até nessa linha aí dos nossos convidados, eu não sei se ainda está, foi um dos primeiros que eu vi entrar na nossa live, o William Paixão, que é diretor da FENASAMBA também, diretor de comunicação, e é diretor do patrimônio histórico da cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, né? Jundiaí, que tem um patrimônio cultural muito grande, né? E todos os anos, eu acho que até o Moa deve ter participado dos eventos que o ano passado, patrimônio da cidade de Jundiaí faz, né? Eles fazem o mês, né, do patrimônio histórico e comandado aí pelo nosso amigo William Paixão, que eu espero que esteja nos acompanhando na live. Sobre essa questão, eu acho que vale dizer um pouco que a FENASAMBA vem fazendo, né? A gente está iniciando o processo um pouco do começo. O samba, a escola de samba tem
praticamente aí 100 anos, né, de atividades no Brasil, né, e o Brasil nunca reconheceu de fato, né, o papel da escola de samba dentro da nossa cultura, para as nossas para o imaginário, né, do nosso povo. Então a Fena Samba ela vem lutando para justamente regulamentar algumas ações, né, e esse projeto 256 2019 que o Moa colocou, ele tem alguns pontos, ele até é simples nos seus artigos, tem 3 artigos, mas ele recupera algumas ações importantes. Então, ele reconhece a escola de samba, né, como bem público no nosso país, e diz que o Estado brasileiro tem que manter, né, dar condição para as nossas práticas, para as nossas músicas, para os nossos espaços e os nossos rituais, né? Bem como os desfiles das escolas de samba. Esse é um primeiro passo que a gente quer dar no sentido do reconhecimento total do samba e da escola de samba como patrimônio do nosso país, né? Eu andei fazendo uma pesquisa, né? O carnaval ele é reconhecido no todo em alguns países, né? Colômbia, Venezuela e na Bolívia. E a Bolívia, inclusive, ela é reconhecida como patrimônio da Unesco, inclusive. E o samba, em alguns territórios, ele tem esse aspecto, né, de reconhecimento, de tombamento, inclusive, da sua cultura. Então, o samba do Rio de Janeiro, o samba de roda da Bahia, mas a escola de samba e o samba, ele, aonde tem, né, presença do brasileiro, a presença do negro, tem samba no nosso país. Inclusive, a Fena Samba, o papel dela é um pouco trazer, né, esses espaços de carnaval para o nosso Brasil mesmo, né? As pessoas não conhecem, né? Por muitos anos, a imagem da escola de samba era no Rio de Janeiro, né? Um pouco até do que falou com preconceito a jornalista Vera Magalhães, um pouco o retrato que muita gente tem do carnaval, né? Então, a partir do Rio de Janeiro, a partir de algumas escolas de samba, e uma ligação com algumas pessoas que fizeram parte do jogo do bicho. Só que a escola de samba não são 4, 5 escolas de samba que tiveram essa ligação. São mais de 800 escolas de samba hoje na Fena Samba, e a gente calcula aí que no Brasil deva ter mais de 2.000 agremiações, escolas de samba, né? E com todo tipo de ligação. Porque a escola de samba tem essa capilaridade, né, na sociedade, no nosso país, de relacionar com as pessoas, com as comunidades. Então, ela atrai, de fato, todo tipo de gente. Porque a escola de samba, ela participa da sociedade. Aqui em São Paulo, inclusive eu estou aqui num espaço que cuida muito da memória do samba aqui de São Paulo, que é a União das Escolas de Samba Paulistanas, né? É a entidade mais antiga hoje na gestão do carnaval. Em São Paulo são 2 escolas, são 2 entidades que gerem o carnaval, né? A Liga das Escolas de Samba, é até parecido com o Rio de Janeiro. A Liga das Escolas de Samba, que administra os grupos de sambódromo, são 3 grupos, 34 agremiações, e a UESP organiza os demais grupos. São 68 agremiações só na UESP. Nos grupos de bairro, esses desfilam espalhados pela cidade em 3 sambódromos, e a União das Escolas de Samba que organiza. E dentro do espaço aqui da sede da UESP, que a gente usa como escritório da Fena Samba, há um centro de memória com mais ou menos 300.000 documentos, né, sobre a história do samba de
de São Paulo, desde o seu início, né, e até os dias de hoje. Todo tipo de documentação, registros, CDs, LPs, revistas antigas, jornais antigos, documentos das escolas de samba, e também teses, né? Muita gente vem fazer a pesquisa aqui para seus trabalhos de faculdade, ou trabalho de pesquisa, e essas teses são registradas e depositadas aqui no Centro de Memória. Então, a gente cuidar dos nossos espaços, dos nossos patrimônios, da nossa história, é a gente ter a certeza que nós vamos preservar o carnaval brasileiro nas suas formas e do jeito que ele é, né? Maravilha, Cachito, que interessante. E esse acervo todo, ele está aberto para as pessoas? Quem quiser consultar, quem quiser ter acesso, pode visitar aí. É a União do Carnaval, você mencionou? União das Escolas de Samba Paulistana, UESP. Deixa eu mandar um abraço para a Célia. Tem duas pessoas aqui que queriam mandar um abraço, que é o Alexandre Gordão, foi presidente da Camisa 12, uma entidade que uma torcida de futebol e tem uma escola de samba, e eu fui presidente dessa entidade. Fez 50 anos agora a Camisa 12. E a Célia Domingues, que é diretora da Fena Samba, é diretora comercial da Mangueira, e lidera a AMEBRAS, que é a Associação das Mulheres Empreendedoras do Carnaval. Ela está lá no Rio de Janeiro. Mandar um abraço para ela. Salve a mulherada carnavalesca, eu fico super feliz. Semana passada eu entrevistei uma mulher, a Cris Cury, que é justamente especializada em economia criativa e carnaval, uma doutora, fez doutorado dela sobre isso. E ela, em determinado momento, falou: eu sou carnavalesca. E meu coração explode de alegria toda vez que eu ouço uma mulher falar que é carnavalesca. Muito lindo. Já sou também a melhor amiga de Célia, hein, pessoal? Registra aí. Célia, bem-vinda. Fala, querido. Moa. Eu queria emendar aí no que o Cachito falou, que é uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas, o cidadão leigo, né, vamos chamar assim, o fulião, né, não tem muita clareza disso. Eu acho que nós temos no carnaval brasileiro, em relação às escolas de samba, duas realidades distintas, né? Uma é o carnaval dos grupos especiais do Rio e de São Paulo, né, que é aquele super espetáculo, a super escola de samba, com recursos, com televisão e tudo. Que é uma coisa, é o começo de tudo, né? Outra coisa é o carnaval das pequenas escolas, pequenas e médias escolas de samba espalhadas pelo Brasil, que fazem muito mais um trabalho de resistência, de preservação dessa cultura popular, né? É o que no Rio tem o Carnaval da Intendente de Magalhães, em São Paulo os carnavais da UESP, né, que são em 3 bairros, né, Cachito? O mais tradicional, a Vila Esperança, né? Que são entidades de pequenas para médias, né? Mas é ali que está a raiz do samba, né? Ali que está a origem dessa manifestação e o futuro dessa manifestação, né? Claro que todo mundo quer chegar até Sapucaí ou até o Anhembi em São Paulo. E para chegar até lá, ele tem uma trajetória de construção e de preservação da memória, né? E de preservação dessa manifestação cultural. A gente tem escolas de samba espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Algumas em fase de crescimento, que sonham em virar o Rio e São Paulo, né? Mas em São Paulo, por exemplo, eu acho que, não sei, Cachito, quantas escolas de samba tem no estado de São Paulo, em todas as cidades do interior, né? Então é preciso ter claro isso. Quando a gente fala em preservar a manifestação cultural, a gente tem essa preocupação de preservar a escola de samba que luta para se manter viva com todas as dificuldades, né? Mas que ano após ano vai para a avenida com seus 200, seus 300, seus 400 componentes, mantendo viva a raiz e a chama do samba, né?
Maravilha. É isso, não? Perfeito. Inclusive, a gente falou mais um amigo que está participando, que é o Everton Pugliese, que é de Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul, foi presidente da Liga das Escolas de Samba. Cruz Alta faz um carnaval muito bacana, visualmente muito legal, né? Tem uma conexão com os carnavais aqui do Rio, do eixo Rio-São Paulo, e é um carnaval que tem ligação com... a gente falou de mundo, né? Japão, com mais de 150 escolas de samba, né? Ontem eu recebi um amigo brasileiro que está em Portugal, tem um grande carnaval lá, e no sul do país eles têm uma conexão com o Uruguai, que faz muito desfile de escola de samba, tem muitas escolas de samba, e na Argentina também, né? A Célia teve na Argentina, levando o carnaval brasileiro para a Argentina, mas os argentinos, em várias cidades da Argentina, como do Uruguai, fazem desfile de escola de samba e com um amor, com uma paixão, que se nós brasileiros, pudéssemos conhecer, a gente ia ficar bobo, porque até falei ontem pro amigo que está em Portugal, a gente não tem essa relação, por exemplo, com o tango argentino. E os argentinos têm uma ligação muito forte com o samba e com as escolas de samba, e essa ligação ela se dá pelos nossos amigos gaúchos, e o Everton é um desses amigos aí que fazem o carnaval no interior do nosso país. Maravilha, a gente fala tanto, né, de um mundo sem fronteiras, e é tão bacana, né, gente, a gente vê o carnaval justamente, né, transitar por vários países, por várias culturas, por várias classes sociais, né, gêneros, e, enfim, isso é muito interessante. E uma coisa que a gente estava falando antes, a gente também falou ó, de Colômbia, de Venezuela, a gente falou da Bolívia, e o Carnaval do Uruguai, ele também é patrimônio nacional no Uruguai, dura 40 dias o carnaval, é o carnaval mais longo do planeta. Então, beijão aí pro nosso camarada do Sul. A gente espera que a gente ocupe esses 40 dias com muito carnaval de todos os estados brasileiros. Pode chamar a gente que a gente vai com gosto e com toda a força. Eu gostei muito também quando... Ju, fala, Castilho. Ju, você me tinha me perguntado sobre o acervo da UESP. O acervo da UESP, inclusive, ele está num processo de reforma, porque o acervo da UESP, engraçado, não tem ninguém que apoie o acervo da UESP. Isso é feito com os recursos da entidade, né? Que ela recebe uma vez por ano, quando entra a verba do carnaval, né? É separado um recurso para manter a memória do carnaval paulistano. Então, esse acervo ele é público, as pessoas podem consultar. No momento, ele está num processo de reorganização, né? E já tem 21 anos que a UESP tem esse espaço, né? E para cultuar e para a gente preservar a memória do Carnaval aqui de São Paulo. Que lindo. E o Guilherme está falando alguma coisa que ele está discordando, diz que aqui no Rio Grande do Sul começamos com os desfiles no mês de fevereiro e vamos até abril. Olha aí, então, tem aí quantos dias? 60 dias! Eu entendi, porque ele falou que você tinha falado que tinha algum país era o maior carnaval do mundo. Realmente. E é uma coisa que a gente tem defendido na FENASAMBA, é que a gente cria um circuito de desfiles de escolas de samba, né? Inclusive do ponto de vista do negócio do carnaval, da economia do carnaval, né? Eles não precisam ficar... A escola de samba necessariamente não precisa ficar presa a um período de carnaval. Sim. Então, no Sul, especificamente, no estado do Rio Grande do Sul, eles encontraram uma forma de organizar os seus desfiles sem, eu diria, conflitar com esse eixo Rio-São Paulo. Então, tem cidades que começam, inclusive, antes do período, uma semana antes do Carnaval. Isso, em alguns lugares do Brasil, segue esse formato. E depois do desfile, quando acabam, inclusive, os desfiles das campeãs aqui em São Paulo,
começa uma grande etapa de eventos carnavalescos no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, Cruz Alta faz por volta de 2, 3 semanas depois do carnaval. Uruguaiana, que é um polo conhecido, um carnaval que tem uma repercussão nacional, faz 3 semanas depois dos desfiles de escola de samba, Pelotas, enfim, Alvorada, várias cidades, a maioria das cidades, inclusive, fazem fora desse período que nós fazemos aqui mais no centro do país. E por isso que o nosso amigo Everton... Ele levantou essa informação, né? Outra informação que é também assim, que sempre a gente fala, esse é o maior carnaval fora do Brasil, e aí a gente sempre vê umas disputas, né? O do Japão disputa com o de Londres, que disputa com o Tenerife e Cádiz na Espanha, e a Alemanha também, outro dia a gente estava vendo, também está disputando. Então é interessante, né? O Brasil continua a medalha de ouro, gente. Porque isso tem no Brasil, eu procuro fugir dessa história, né? Porque acho que cada lugar, e isso nós temos que preservar. Quando a gente fala, nós estamos falando de patrimônio, quando a gente nos reconhece dentro da nossa história, é importante para a gente preservar os formatos originários de cada lugar do país. Então, eu ouço muito essa história, o meu carnaval é o maior do sul do país, é o maior carnaval do norte, é o terceiro maior carnaval, porque ficou meio que definido que o maior é do Rio de Janeiro, o segundo de São Paulo, e aí o terceiro todo mundo quer brigar, né? Eu acho que cada um tem o seu carnaval, evidentemente tem lugares que tem uma repercussão maior, né, de estrutura, de uma série de coisas. E ontem, conversando com o nosso amigo que está na Europa, existem 2 grandes eventos de carnaval na Europa, que é o Mega Samba, que fica em Portugal, em Sesimbra, se não me engano, e lá reúne vários países, mais de 20 países do mundo que participam, e eles consideram lá o da Alemanha o maior carnaval da Europa, que é um carnaval gigantesco. É um carnaval gigantesco. Tem um festival também em Liverpool, que se chama Brasilica. Incrível, vai muita escola de samba da Europa toda. Então, assim, era uma outra pesquisa muito interessante, né, da gente ter uma cartografia, né, dessa globalização carnavalesca. E o Pugliese comentou mais alguma coisa aqui, gente, vamos só conversar com a nossa audiência, que tá massa demais, vários parceiros nossos, várias parceiras, né? Temos um calendário de carnavais fora de época, então temos quase 3 meses de desfile de carnaval espalhados pelo estado. É isso aí, Pugliese registrando o Carnaval do Sul, Rio Grande do Sul, presente, né? Cruz Alta sempre uma semana após Uruguaiana, que lindo. A Neide Paula mandando beijão pro Moa, salve a Neide, né? Nossa rainha de carnaval, incrível aqui do DF. Rainha das rainhas. A Folha do Riacho, Liga dos Blocos de Enredo, Escola de Samba de Acesso do DF, a Libeza, mandando parabéns pela entrevista e parabéns pro Moa. Maravilha. Márcio Macrini, muito bem-vindo todo mundo aí. E vamos seguir, né? Eu acho que interessante do que o Pugliese traz é que talvez a gente tenha que ver se, de repente, esses 40 dias do Uruguai são um calendário oficial também, né? Porque isso é importante. A gente aqui faz um pré e faz um pós-carnaval, mas é sempre algo fora do calendário. E isso tem uma série também de políticas e situações que são criadas para se fazer algo que esteja fora do calendário que a sociedade considera carnaval, né? Pra gente é o ano todo, né? Pra quem é carnavalesco é o ano todo. E a gente gosta muito. Quer falar, amor? Não, só lembrar que aqui em Brasília, nós estamos 8 anos sem desfile, né? E vira e mexe, sempre se levanta essa possibilidade de se jogar, de se transferir o desfile da escola de samba aqui para abril, né, para o aniversário da cidade. A gente sempre trabalha com essa alternativa, ainda não deu certo, até porque com a situação atual eu acho que nós vamos ter que ter um renascimento, né, com muito mais dificuldade do que, porque 8 anos
sem desfile não é 8 dias, né? É uma situação muito complicada e eu, sinceramente, não sei como é que nós vamos nos sair dessa, mas é um problema. Mas sempre se coloca essa possibilidade de se transferir o desfile da escola de samba para o mês de abril, no aniversário da cidade, para dar mais fôlego, até para o orçamento público, enfim, né? É uma possibilidade que a gente sempre trabalhou aqui. Olha, muito interessante o que você está trazendo, né, amor? Porque, assim, como contribuição aqui da sua camarada, eu já coloco, eu acho que a saída do que a gente está vivendo, desses 8 anos, né, de silenciamento, e agora com pandemia e todos os desafios desse desmonte das políticas de cultura que nós estamos vivendo, principalmente pelo governo federal, o meu ponto é que eu acho que a gente vai sair dessa coletivamente, né? A gente vai sair dessa, sabe? Lembrando que a escola de samba é a escola de vida, né? Quando a gente fala de escola de samba, a gente está falando, né, de formação social, de formação afetiva, né, de formação humana das pessoas, pelo que nós temos de melhor, né? Então, assim, as escolas de samba são um espaço de solidariedade, são espaços, inclusive, que eu vi, por exemplo, a Capela Imperial aqui, a Aruc, fazer agora várias ações sociais, né, de enfrentamento dessas consequências da pandemia da Covid-19, como a fome, né, o empobrecimento. Então, o Pugliese está aqui lembrando, por exemplo, que o carnaval é fomento, né? A gente sempre faz esse recorte, essa transversalidade com a economia criativa, né? A gente estava falando... Geração de empregos e tudo. Então, assim, a gente tem certeza que a saída é por aí, porque eu até hoje estava pensando num vídeo que eu vi em Roma, gente, que é assim, eles projetam vídeos nas ruínas, né? E aí era a ruína do imperador Adriano, e aí falava, porque teve um grande incêndio, veio uma grande inundação, destruiu Roma. E aí, de repente, falou, não, e aí vieram os artistas. Vieram os artistas e cantaram, e pintaram, e foi assim que surgiu o Renascimento, né? E foi assim que surgiram várias manifestações que mudaram a história da humanidade. Então, eu acredito que depois dessa pandemia, o carnaval vai ter um papel muito importante na reconstrução do nosso país e do nosso planeta, né? Muitas pessoas cada vez mais estão envolvidas com o carnaval. E eu acho que a gente vai ter um período aí que vai necessitar de muita força e união nossa, né, para a gente fazer acontecer. E aí eu tenho uma curiosidade minha, pessoal, particular, como carnavalesca e apaixonada pelo tema, que é esse tema do patrimônio, né? E do carnaval, e lendo as histórias e um pouco da política cultural para o carnaval, eu li que existe um projeto de lei, inclusive da nossa querida sambista Leci Brandão, né, deputada estadual pelo PCdoB, para salvaguardar o Carnaval de São Paulo como patrimônio. Isso procede, Cachito? É estadual? Inclui o que exatamente? Isso é uma pergunta. E depois também para o Boa, né, eu queria perguntar um pouco nesse sentido, assim, como que foi esse processo com a Aruc, de inclusão da Aruc, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, como que é o processo desse título, apesar das limitações e fragilidades do título ou, né, do projeto de lei. Aqui em Brasília, por exemplo, eu acompanhei uma lei que transformou o rock de Brasília em patrimônio cultural. Inclusive tem agora uma rota turística, né, do rock de Brasília, porque é Paralamas do Sucesso, né, Legião Urbana, várias bandas daqui e tudo. Mas, de certa forma, é uma inspiração talvez para algo parecido com o carnaval, né? Então, essa é um pouco da minha pergunta. Então, em São Paulo, existe um inventário que foi feito na cidade de São Paulo, na época pelo vereador Orlando Silva. Eu acho que em 2015 ou 2016 ainda era presidente da UESP, na época, participei desse processo, né? E a Alessi, ela construiu uma lei parecida, até eu acho que foi a primeira lei no âmbito regional a reconhecer a escola de samba como bem cultural, na linha dessa lei que a deputada Maria do Rosário
está propondo para o Parlamento Brasileiro. Isso. Então, a lei da Leci Brandão, que foi sancionada, inclusive, no último dia de governo, pelo ex-governador Márcio França, que era vice-governador do governador... Meu Deus do céu, vai me dar um branco. Alckmin. Isso, Alckmin. Ele sancionou essa lei da Leci Brandão, né, reconhecendo, né, a escola de samba como um bem cultural, né, do nosso Estado e propondo, né, obrigando ao Estado brasileiro a dar condições da manutenção desses espaços. Eu acho que o samba, eu acho que já cabe, antes de passar para o Moa, que a gente faça o inventário do samba a nível nacional, né? Não só local, né? Então, o samba do interior de São Paulo, o samba do recôncavo baiano, o samba do... Enfim, a gente passa e propõe para o IFAM, né, que o samba seja reconhecido como bem material do nosso país. O samba em geral, e a escola de samba dentro desse universo. Maravilha. Então, é um projeto de lei que reconhece o carnaval das escolas de samba como patrimônio do Estado de São Paulo, né? Isso. Boa! Bom, Ju, aqui é o seguinte, é importante a gente dizer que as coisas, para acontecer, elas precisam ter as pessoas certas nos lugares certos, né? E o nosso processo de registro como patrimônio cultural foi um desses casamentos, né? Em 2008, começou em 2008, no governo Arruda, né? O secretário de Cultura do Arruda era o jornalista Silvestre Gorgulho, né? Que além de ser meu amigo pessoal, é uma pessoa muito antenada, e na época, como secretário, ele tinha nós já tínhamos sido colegas de governo no governo Zé Aparecido, lá na década de 80 e tal, e o Silvestre foi quem, como secretário de Cultura, começou a dinamizar. Eu não sei se os primeiros registros foi do tempo dele. Começou a conceder, iniciar esse processo de registros de patrimônio cultural imaterial, né? Aí nós, na ARUC, entramos com um pedido e foi o Silvestre, com a sua equipe, que desenvolveu esse processo e concluiu. Então, o nosso registro é de 2009, né? Na época, tinham registrados era a ARUC, era o Clube do Choro, era o Bumba Meu Boi do Seu Teodoro, era o patrimônio Ave Sacra de Planaltina, o patrimônio, a obra de Anísio Teixeira, né? E mais uns dois, eram 9, né? Então nos deu esse registro, foi uma coisa muito importante na época e tal, né? E para você ter uma ideia, em 2019, o nosso registro fez 10 anos, né? E eu comecei a pleitear a instalação na sede da ARUC de um totem de sinalização como patrimônio, que existe no Clube do Choro, existe no Teatro Nacional, é uma placa de sinalização, né? A burocracia estatal é uma coisa tão pesada, né, que a gente só conseguiu a instalação desse totem agora esse ano, 2 anos depois, porque o secretário atual, que as pessoas têm críticas e tal, ninguém, né? Mas ele pegou o peão à unha, foi atrás e conseguiu a instalação desse totem de identificação, que foi há poucos meses atrás, e que para nós foi muito importante, porque veio num momento muito difícil da ARUC, onde a gente, você sabe, enfrenta um problema gravíssimo, que é uma ação na justiça
de um vizinho, com base na lei do silêncio, ação essa que, na prática, inviabiliza o funcionamento da ARUC, porque tem uma liminar, né, com base na lei, a lei totalmente fora. A Ju, inclusive, foi vítima dessa lei, com o estabelecimento comercial dela, né? A lei diz que você só pode provocar emissão sonora na área da ARUC, que é uma área mista, né, residencial, mas com vocação recreativa, de 65 decibéis durante o dia e 55 decibéis durante a noite, né? 55 decibéis não dá para cantar nem parabéns para você. Se você cantar parabéns para você na sua casa, vai dar uns 70, né? Exatamente. Então, aquela instalação desse totem, mais do que uma placa de sinalização, foi importante porque, de certa maneira, ela demonstra que o poder público, independente de quem é o governador, de quem é o secretário, reconhece aquele espaço como patrimônio cultural, né? E nós estamos tentando resolver essa questão na Justiça. Já tivemos uma audiência de conciliação, o vizinho não quis conversa, né? É um jovem, eu até acho estranho, porque é um jovem advogado, não entendo qual é dele, diz ele que mora lá há 10 anos, mas eu não acredito que ele começou a reclamar tem 2 anos, né? Lembrando que há 10 anos atrás a gente tinha carnaval aqui, né? Nós estamos há 8 anos sem carnaval, então há 10 anos atrás tinha carnaval, onde as atividades da ARUC eram muito mais intensas do que hoje, nesses 2 anos sem carnaval, né? Mas nós ainda estamos tentando uma conciliação, uma demonstração de boa vontade, né? Estamos aí com alguns instrumentos em andamento para tentar essa conciliação, para convencer esse cidadão, né, de que não pode uma única pessoa, né, se sentir incomodada com o ensaio de bateria que acontece uma vez por semana, eventualmente, né, não é um bar que faz música ao vivo, o que também não é correto se combater, mas não pode tratar a ARUC, que é uma entidade que está fazendo agora, daqui a 2 meses, 60 anos, que é patrimônio cultural, né, como um botequim que o barulho incomoda, né? Incomoda? Incomoda. Claro que incomoda. Mas para vocês terem uma ideia, esse senhor não é um rapaz, é um garoto. Eu diria que ele é um moleque, né? Esse senhor começou a reclamar, quando eu ainda era presidente, do ensaio do Batalá. O Batalá, Cachito, é um grupo de percussão de mulheres aqui, mais no estilo afro, que era feito aos sábados, das 10 ao meio-dia. Ele começou a reclamar que o ensaio do Batalá, no sábado, às 10 ao meio-dia, incomodava ele, né? Então, para concluir, então, essa placa, voltando ao patrimônio, essa placa de reconhecimento, muito mais do que uma placa, é isso. Para nós, representa o reconhecimento oficial do Estado, do Distrito Federal, da importância da ARUC e daquele espaço como patrimônio cultural e material. E fundamental, Moa, mais que isso também, eu acho que vale a pena também compartilhar o que eu penso, né, sobre isso também, enquanto pessoa nascida aqui em Brasília, né, e ativista da cultura e defensora, né, porque eu quero uma cidade para as minhas filhas, para os meus netos, né, com muito samba, com muita alegria, com muita coletividade. Então, assim, eu acho que essa ação da instauração desse totem na ARUC, ele é fundamental para a construção de imaginário, que é uma coisa também que o Cachito trouxe, sabe? Então, assim, a sociedade saber o que é que uma escola de samba é patrimônio, né? Assim, isso é muito importante. E enquanto houver esse tipo de mecanismo, porque essa lei do silêncio, Cachito, é um mecanismo que, inclusive, também aconteceu nacionalmente, uma ação que veio muito em convergência. Depois do incêndio da Boate Kiss, infelizmente, né, aquilo ali foi uma tragédia, a gente reconhece, todo mundo reconhece, né, existe uma série de questões que estão envolvidas, mas o conservadorismo que governa hoje o país, né, e, enfim, essa coisa extremamente desequilibrada, e
inclusive assim, radical, nesse sentido, né, de silenciamento, de homogeneidades, né, de racismos e de machismo, etc. Esse pensamento, ele aproveitou de certas situações, né, e instaurou vários mecanismos, né, de silenciamento e de inviabilização da cultura, da boemia, né, e um deles é a lei do silêncio. E, por exemplo, no dia seguinte da tragédia lá da Boate Kiss, se fecharam no Rio de Janeiro 178 casas de música, sabe, assim, brrr, como que pode, sabe? Isso com certeza, eu tinha uma casa de cultura, né? E chegou um bombeiro falando, olha, eu recebi ordens para vir te fechar. E eu falei, mas olha, você pode me fiscalizar, eu tenho uma varada. Ele falou, realmente, você tem 2 grandes saídas de emergência, eu não posso fazer nada, aqui tá tudo ok, né? Você tá totalmente na lei, dentro da lei e tal. Aí depois, gente, chegou um tanto, assim, ó, de coisas que eu tinha que fazer, eu tive que reformar tudo. Sabe, assim, era o trinco, a lâmpada. Então, eu passei por uma série de situações que eu preferi recuar e a minha casa tinha um cineclube, que era o maior cineclube de atividade no país. Então, tinha uma série de situações que aconteciam ali. Inclusive, hoje a gente segue fazendo carnaval por conta dessa casa de cultura lá, virou uma plataforma de blocos, né? E o que eu tenho pensado bastante disso que o Moa trouxe é da importância da gente, inclusive, cumprir a lei do silêncio corretamente, porque essa lei ela prevê que a cada 2 anos ela seja revista. E ela nunca foi revista desde 2008. Então, Moa, eu queria muito conversar com vocês com mais precisão depois, porque a gente montou um movimento que se chama Quem Desligou o Som, né? E existe um livro do José Miguel Wisnik, gente, que é maravilhoso, que ele fala que não existe silêncio, sabe? Assim, já tentaram fazer várias experiências e o silêncio absoluto ele não existe, né? Mas esse mecanismo ele pode ser utilizado justamente contra determinados bares, determinados espaços, né? Porque o Cruzeiro, por exemplo, tem muita atividade cultural. Todo mundo do Cruzeiro ama Aruque. Todo o Distrito Federal ama Aruque. Não existe uma banda com 60 anos como Aruque. Não existe, sabe, uma equipe de cinema. Não existe outra linguagem com 60 anos. Aqui falando da capital, tem a mesma idade da cidade, gente. Isso é um tesouro. E com um detalhe, né, Ju? Nós estamos ali, cara, só um minutinho, Castilho. Nós estamos ali há mais de 40 anos naquela área, né? Esse rapaz disse que mora ali há 10 anos. Quando ele foi morar ali, ele sabia que ali tinha Aruque. Né? É a mesma coisa. A Portela, na frente da Portela, na rua Clara Nunes, tem 2 ou 3 prédios residenciais. Né? Onde você ouve o ensaio da Portela dentro da sua sala. O cara que mora ali, ele sabe que a Portela está ali. Né? No Vai-Vai, aquelas casas ali no Bexiga, Cachito, sabe que ali tem uma escola de samba. Na Mangueira, a mesma coisa. No Salgueiro, a mesma coisa. Né? Então, eu acho que é uma questão, e aí a gente remete essa discussão para outras questões que a gente está vivendo hoje, uma questão de convivência pacífica e harmoniosa entre vizinhos. Né? Tolerância. E tolerância, né? E que nós estamos vivendo um tempo de intolerância. Incomoda o ensaio da bateria até 10 horas da noite? Incomoda um pouco, mas não mata, né? Uma vez por semana. É uma questão de tolerância entre vizinhos. Eu ia falar, até para tocar nesse assunto, eu ia passar pela história do Vai-Vai. Mas é tão importante essa questão e é tão importante a gente estar articulado, né? E a FENASAMBA, ela, como o Moa falou, ela tem esse papel de fazer a articulação política, né? Quando a gente fala política, não é a política partidária, é a política enquanto, né, organização, né, do social do nosso segmento, né? A FENASAMBA é uma entidade nacional e o carnaval ele se dá nas cidades, né? E nós precisamos estar as escolas de samba organizadas no sentido político de se estruturar nas cidades. Eu estou falando isso porque em São Paulo a gente tem uma lei chamada PSIL, que ela deve ter 20 anos e um pouco mais, né? E já era uma lei específica para o barulho.
né, que revertiu em multas altíssimas e acelerou esse processo por volta dos anos, meados dos anos 2000, quando assumiu o prefeito Kassab, e ele instituiu aqui um projeto de uma lei chamada Cidade Limpa, né? Então, limpando as cidades. E até nesse sentido, era uma lei boa, porque ela protegia os espaços, né, as fachadas e tal, mas também acelerou a questão do barulho e da questão do silêncio, né? Pois bem, por que eu estou falando de articulação? O segmento religioso, né, e eu digo religioso, as igrejas pentecostais e os protestantes, que se organizaram politicamente e foram para o parlamento, eles conseguiram abrir parágrafos nessa lei se isentando de penalidades, de multas pelo barulho que eles provocam, que é num período maior que o carnaval, né? E é o dia inteiro isso, né? E nos finais de semana, porque tem as vigílias também, né? E fazem muito barulho. Só que aqui em São Paulo eles não são penalizados, né? O carnaval, o segmento do carnaval nos últimos 5, 6 anos se organizou nessa questão politicamente e está abrindo brechas para o segmento do carnaval nessa questão do barulho, né? Mas em outros lugares do país, praticamente essa questão do barulho inviabilizou desfiles de carnaval. No Rio Grande do Sul, né, estado onde aconteceu o acidente, a tragédia, o crime da Boate Kiss, né? Inclusive, entrou na live aqui uma amiga que é de Santa Maria, que é a cidade onde aconteceu a Negra, mandando um beijo aí para a Negra. O estado do Rio Grande do Sul, praticamente quem sofreu com a questão da Boate Kiss foi o carnaval. Porque ele se inviabilizou, inclusive na cidade de Santa Maria, a partir de, que acho que foi em 2015, esse acontecimento, a partir de 2015 não teve mais desfile, e nunca mais se retomou. E aí eles criaram lá uma regra chamada PPCI, né, que é uma regra que inviabiliza, inclusive, desfiles de carnaval. Chegou-se a usar a questão do PPCI para não ter desfile em Porto Alegre, não teve desfile em Porto Alegre em 2018, e isso é um problema que o carnaval, que o segmento do carnaval como um todo, as escolas de samba, os blocos, os cordões, as bandas, enfim, todo o segmento sofre pela questão do barulho. Mas isso a gente só mexe se a gente tiver articulação política do segmento para a gente fazer frente a essas batalhas. E isso é uma frente que a FENASAMBA procura organizar e estruturar nos estados. Maravilha, gente. Olha só. O imensa educação foca, né? Eu acho que todos esses espaços a gente tem que estar sempre construindo bastante. Já são 10h05 e nessa plataforma aqui costumam derrubar as lives, né? Eu agradeço muito a presença de vocês. Lembrando que hoje a gente falou bastante aqui, gente, sobre a necessidade da gente equilibrar, né, as políticas de carnaval, a necessidade da gente avançar na construção de políticas de carnaval efetivas, no cumprimento das políticas de carnaval, né? Eu queria que vocês deixassem a consideração final de vocês. Então, passo a palavra para o Cachito, nosso presidente, que eu agora já quero entrar nessa FENASAMBA aí também, entendeu? Já quero pode incluir a carnavalesca, esse ziriguidum aí. Ju, um prazer falar com você. Você é uma pessoa muito querida. Eu acompanho as lives na medida do possível que vocês fazem, né? E é um prazer poder estar aqui. Estou muito honrado de estar aqui com o nosso querido decano e mestre Moa,
e também está na sua presença. Conte com a gente. A Carnavalesca é um braço importante para o carnaval brasileiro e conte sempre com a Fena Samba. Obrigado por você nos receber hoje e a gente bater esse papo. E como você falou, eu já sou seu amigo, eu sou o seu mais novo amigo. Conte aqui com o seu amigo aqui de São Paulo. Amigo! Seja sempre muito bem-vindo. Carnavalesca está à disposição total da Fena Samba. O que vocês precisarem, a gente está junto, hein? Pode contar com a gente. Consideração final, mestre Moa. Eu queria agradecer a Ju mais uma vez pelo convite para que a gente participasse dessa live para falar um pouco da Fena Samba. Ju é uma parceira querida, uma batalhadora aí do Carnaval de Brasília, né? E a gente também acompanha o trabalho da Carnavalesca, que é uma importante plataforma, né? Agradecer mais uma vez aí a disponibilidade do nosso presidente Cachito, de abrir um espaço na sua concorridíssima agenda, né? E dizer que, como disse o Cachito, as portas da Fena Samba estão abertas, não só para a Ju, para a Carnavalesca, mas para todos os combatentes do Carnaval brasileiro, né? Nesse momento de dificuldade que a gente vive, mas vai passar, mas para que passe a gente precisa lutar, né? Eu costumo sempre lembrar uma frase de um outro capitão: ousar lutar, ousar vencer. Maravilha, esse capitão aí é sempre muito bem-vindo aos nossos fingidos todos. E ó, o Ciromar está falando aqui mais uma live maravilhosa, com muita informação importante, que acrescenta muito para todos os sambistas e amantes do carnaval. Parabéns, obrigada, Ciromar. A Pamela está falando do Balaio Café, que era a casa de cultura que a gente geriu. Então, obrigada, Pamela. Olha, gente, vamos seguir a Fena Samba aí nas redes sociais. A Vai Vai, a Aruque, a Liestra, que mais? Boa, Carnavalesca. Gente, tem muita coisa para a gente construir. Vamos nessa semeadura, que a colheita vai ser farta e a gente vai vencer. Um beijão. Segue a gente aí, www.carnavalesca.org. Valeu, Cachito. Valeu, Moa. Valeu, moçada, pela audiência. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço.